Graça e paz do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Gostaria de estar compartilhando com você algo maravilhoso, algo tremendo que Deus ele espera de cada um dos seus filhos, de cada um daqueles que um dia foram alcançados pela sua mensagem e hoje são salvos, libertos e curados. Nós vamos estar compartilhando a boa notícia. Mas antes disso, eu queria ler um texto aqui com você que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: Nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devemos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Olha só a postura de 4 homens leprosos que em meio à fome, em meio ao desespero, quando Ben-Hadad ele resolve sitiar Israel, ele resolve destruir. Então, quando eles chegam, existia sofrimento tanto fora dos portões como dentro dos portões. E nós podemos olhar que esses homens, esses leprosos, eles pensam assim, vamos lá. E quando eles chegaram ali, eles puderam se saciar, eles puderam se alimentar e de repente dá aquele estado neles e eles disseram, poxa, será que é justo nós ficarmos aqui só nós aproveitando disso tudo e não ir lá contar essas boas notícias no palácio? Então eles param naquele exato momento e vão ali dar aquela boa notícia. Então, meu querido e minha querida, você que me ouve neste exato momento, o Senhor incumbiu em mim e você essa oportunidade, essa maravilha de compartilhar a boa notícia, que nós vamos saber que notícia é essa que nós precisamos dar, que nós precisamos anunciar, de quantas coisas boas nós temos desfrutado, não é verdade? Você tem desfrutado de paz? Tenho certeza que sim. Tem desfrutado de alegria? Tenho certeza que sim. Esperança? Tenho certeza que sim. Então, meu querido, olha só, nós precisamos anunciar as boas novas do Senhor. E sabe, evangelizar é simplesmente compartilhar as boas notícias com aqueles que precisam desesperadamente delas. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanta dificuldade, não só agora, como antes, em todo o tempo, sempre foi necessário evangelizar. Esse é o propósito de Deus para mim, esse é o propósito de Deus para você, esse é o propósito de Deus para a igreja na face da terra. Então guardemos isso, evangelizar é simplesmente compartilhar as boas notícias com aqueles que precisam desesperadamente delas. E o que são essas boas notícias? No livro de Romanos capítulo 1, 16 diz: Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus. Olha, queridos, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. E aqui em Romanos também 10,14, o apóstolo Paulo disse: Como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Romanos 10,14. Sabe, eu e você somos portadores de algo tremendo, de algo maravilhoso. Nós não podemos ficar com isto preso. Nós não podemos deixar de anunciar. Nós não podemos deixar de declarar, queridos, para as pessoas tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, tem feito na sua vida, na vida daquelas pessoas que estão congregando, que estão se reunindo. Temos passado por lutas, sim, adversidade, sim, mas nós não podemos ficar olhando para as coisas negativas. Nós temos que ver tudo de maravilhoso que o nosso Deus tem feito e continuar proclamando e continuar fazendo o que Deus espera de nós. Mas talvez a gente pense assim, mas por que eu preciso fazer isso? Eu não sou obrigada a fazer isso. Talvez você pense, o pastor tem que fazer, o líder de célula tem que fazer, aquela pessoa que tem um cargo na igreja, que tem algum ministério na igreja, ele deve fazer. Não, queridos, esse é um papel de todos nós. Qual deve ser a motivação para compartilhar as boas notícias? Tem uma boa razão? Tem. Aqui em 2 Coríntios 5,14 diz: Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos. O que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado, para a salvação deles. Queremos motivação maior do que essa? O
que nós precisamos mais? Existe algum motivo maior? O amor que Cristo tem por mim, tem por você, o que Ele operou na minha vida e na sua vida? Essa deve ser a nossa motivação. Essa deve ser a nossa razão para proclamar, para compartilhar. Nós não podemos ficar presos com isso, sabe, queridos? Há muitos benefícios quando nós compartilhamos o Evangelho. Não só de estar obedecendo a palavra do Senhor, né, cumprindo o ID dele, mas aquela pessoa que está do outro lado, está precisando também de um refrigério para a sua alma. Nós vamos ver sobre isso daqui a pouco. E também nós mesmos somos beneficiados. Você quer saber de uma coisa? Nós somos os que mais aprendemos. Se eu fosse dizer para você os versículos que eu tenho guardado até hoje, e nunca guardado mesmo, são aqueles que quando eu estava ministrando, compartilhando a palavra com alguém, contando o meu testemunho para alguém, são esses que ficaram guardados na minha memória. Então, reflita agora neste exato momento, né? Momento de reflexão. O que Jesus fez em sua vida que pode servir de motivação para você compartilhar as boas notícias com outras pessoas? Será que tem algo que Ele tenha feito na sua vida? Ou será, né? Eu não acredito que Ele nunca tenha feito nada na sua vida. Então, eu até anotei aqui vários exemplos, né? Lembrando de vários exemplos, várias situações em que nós podemos lembrar, né? Cura de enfermidades, livramentos que talvez Ele tenha te dado, restauração do seu casamento, a sua vida tomou um novo rumo, você não tinha esperança de nada, hoje você tem esperança, não sabia perdoar, né? Você não perdoava e hoje você entendeu que perdoar é uma bênção para a sua própria vida. Você não fica mais refém daquela situação, alcançando enfermidades, porque você sabia que a falta de perdão pode gerar enfermidades na sua alma e naturalmente vem com o seu físico. Rancor, e hoje você não tem mais. Você tinha um buraco enorme no seu coração. Eu mesma sentia um buraco enorme no meu coração, parece que não tinha fim. Não havia nada que eu fizesse que preenchesse aquele vazio. Eu gostava de baile, gostava de forró, gostava de carnaval, só que aquela alegria era passageira. Ela era passageira. Sabe, eu louvo a Deus porque um dia várias pessoas compartilharam do amor de Jesus comigo. Eles não ficaram retidos com essa boa notícia, com a boa nova do Evangelho, e trouxe até mim. E então o Espírito Santo começou a fazer uma grande obra em mim. Eu comecei a perceber que era a realidade que eles estavam dizendo. Era uma alegria que daqui a pouco aquilo passava. E tinha aquele enorme daquele vazio. Um vazio sem fim, um buraco, sabe? Ele só foi preenchido quando Jesus entrou completamente na minha vida. Olha só, se você se sente como eu, que razão melhor de que essa para compartilharmos a boa nova? Esse é o desejo de Deus para mim, esse é o desejo de Deus para você. Mas que mensagem é essa? É uma boa notícia, tal, que Deus fez na minha vida. Mas afinal de contas, qual é a mensagem do Evangelho? Será que é falar o que eu quero? Porque estamos vivendo num tempo, queridos, em que são feitas tantas promessas. Se você aceitar Jesus, Ele vai mudar o seu casamento. Vem para a minha igreja que Jesus vai fazer tudo novo na sua vida. Será que é assim que eu devo dizer? Será que é isso que eu tenho que falar? Será que essa é a motivação? Será que é essa a mensagem que Cristo quer que eu carregue? Sabe, queridos, 1 Coríntios 15, do 3 ao 5, ele diz: eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é de mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Sagradas Escrituras. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, aleluia, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Olha só que coisa tremenda, olha só que coisa maravilhosa. É essa mensagem. É essa mensagem que nós precisamos anunciar e, carregada com essa mensagem, glorificar não só o nome dele, mas transmitir aos outros o que tem acontecido na nossa vida. Sabe, você está diante desta câmera agora, neste exato momento, né? Seja do celular, seja do notebook, onde quer que você esteja. Jesus está dizendo para você: olha, eu conto com você. Eu conto com você para compartilhar, para semear as boas novas. Querido, se nós semearmos as boas novas, grandes coisas vão começar a acontecer. Nós vamos ver o novo de Deus na vida das pessoas, como também na nossa vida, porque nós temos ouvido falar que esse é um novo tempo. Eu estava dizendo esses dias e refletindo sobre isso, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Sabe aquele tempo lá antes da pandemia? Ele não vai voltar mais, não vai voltar ao normal. E Deus espera que eu e você estejamos sendo participantes deste novo tempo.
Nós precisamos ser uma nova criatura. Lembra da palavra? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas elas já passaram, que tudo se fez novo. Este é o novo mundo e eu e você precisamos ser uma nova pessoa para esse novo mundo. E se é uma coisa que nós precisamos reconstruir dentro de nós e pedir, Deus, restaure em nós essa motivação, esse desejo por compartilhar a tua palavra, porque agora o que não falta são ferramentas para compartilharmos a tua palavra. Talvez você que está me ouvindo aí agora ainda não entregou sua vida para Cristo, está esperando o quê? Ele quer mudar a sua sorte. Não é por um acaso que você está ouvindo, não é por um acaso que você está recebendo essa mensagem de alguma maneira. Talvez alguém te enviou e Deus quer salvar a sua vida e quer fazer de você também um semeador da paz, um semeador das boas novas. Então, essa é a mensagem que nós temos que transmitir, que Jesus Cristo, Ele morreu para os nossos pecados, Ele quer nos lavar, Ele quer nos purificar, dar um novo sentido para a nossa vida, e o tempo é esse é o tempo. Eu e você temos a resposta que vai trazer salvação, paz, alegria e esperança neste novo tempo que nós estamos vivendo. Então temos que compartilhar as boas novas para as pessoas. Mas por que eu preciso compartilhar? Não só porque ela possa estar desesperada, ou porque ela não está fluindo a vida dela, ou porque ela não está prosperando em alguns aspectos. A primeira razão é por obediência ao Senhor. A segunda razão é porque esse é o motivo que nós precisamos. E outra coisa importante, as pessoas estão debaixo de condenação, sabe? João 3,16 fala, por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece o Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Ou seja, o que a palavra de Deus está dizendo? Que quem crê no Filho tem a vida eterna. Se nós já entregamos a nossa vida para Cristo e estamos nos esforçando para desenvolver a nossa salvação e acreditando no chamado dele, no propósito dele, nós temos a vida eterna. Porém, quem desobedece o Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Queridos, muitos às vezes ficam naquela condição, mas eu tenho Jesus na minha vida. Eu vivi com esse argumento. Quando eu morrer eu vou para o céu. Mas por que você vai para o céu, Alessandra? Me perguntavam, né? Eu vou para o céu porque eu não mato, não bebo, não roubo, não fumo. E aí eu estava dando as minhas explicações, mas esse era o motivo pelo qual eu iria entrar no céu? Não, queridos. Existe a chave certa, existe a chave, existe o modo certo. E sabe por que as pessoas vivem na mentira? Porque elas nunca ouviram a verdade. E essa verdade eu tenho, você tem, que está aqui nas Sagradas Escrituras, e nós precisamos compartilhar. Nós não podemos nos calar, nós não podemos temer, nós não podemos nos acovardar em meio a tanto sofrimento. Agora é a hora, esse é o tempo. A hora é agora, o tempo é esse. Nunca teve um tempo tão oportuno para que seja compartilhada as boas novas. Quantas pessoas com medo, quantas pessoas sem esperança, e independente desses sentimentos todos, o motivo maior que eles vão para o inferno, por causa de que estão debaixo de condenação. É a Bíblia quem diz. Se está em desobediência e não está fazendo aquilo que a palavra de Deus pede, então o castigo é certo. Outra porção que eu quero compartilhar aqui também da palavra, na nossa motivação de estarmos compartilhando a boa notícia, Romanos 3,23 diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Será que você podemos nos calar? Aqueles leprosos, eles não se calaram. Eles acharam a necessidade muito grande de compartilhar aquilo ali, dividir aquilo de bom que eles estavam recebendo. E se eu e você temos sido abençoados, temos a salvação em Cristo, estamos aguardando por isso, né? Venha o que vier, aconteça o que acontecer na face da terra, né? Nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Nosso fundamento está nele. Nossa casa não está construída na rocha. A propósito, se a sua casa está na areia, ainda dá tempo de estar fazendo essa transição, se firmando na rocha que é Jesus Cristo, entendendo que a sua vida e a minha vida não se limita apenas a esta vida, né? Se a minha vida e a sua se limita a esta vida, diz o apóstolo Paulo, nós somos o mais infeliz de todos os homens. Então, queridos, vamos avançar, vamos prosseguir no nome de Jesus. E mostrando ainda a condição do ser humano, além de estar debaixo do pecado, está afastado por causa do pecado, porque o pecado traz separação entre o homem e Deus. E nós não podemos ficar vendo essa situação e não fazer nada se nós sabemos a verdade. Mas fulano não vai querer me ouvir.
Você e eu que às vezes nos limitamos com crenças limitantes, né? Dizendo que não vai acontecer, dizendo que não vai dar certo. Se eu for falar, fulano não vai querer ouvir. Quem te disse? O que eu preciso fazer não é convencer ninguém, porque não é o meu papel. Daqui a pouco vamos falar quem é o papel, quem é que tem o poder para convencer. A nossa missão é só levar as boas novas e compartilhar. E um outro motivo também legal, Mateus 11:28 diz: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sabe? Deus, ele não só deseja salvar o pecador, trazer a vida eterna para ele já agora, trazer o reino, ter aquele lugar reservado na eternidade, mas ele quer trazer descanso. Quantas pessoas sobrecarregadas, abatidas, humilhadas, sem esperança. Jesus deseja salvar as pessoas e tornar suas vidas plenas e completas. Olha isso. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. E ele não quer que eu seja abundante só na vida espiritual. Ele quer que eu tenha uma vida abundante em todos os aspectos. Guarde, vida abundante em todos os aspectos, né? Ainda que venha o choro, ainda que venha o desespero. Ai, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou sobreviver a tudo isso? Ele quer mudar. Ele está dizendo: vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos. A gente pode levar isso para as pessoas. Talvez você não chegue de cara, né? Falando, mostrando o que a gente acha. Ah, eu sou franco, eu sou verdadeiro. Não. Quando nós compartilhamos as boas novas do Espírito Santo, ele está compartilhando conosco direitinho para levar as boas novas. E às vezes eu desespero: ai, tá, eu entendi, mas como é que eu faço isso? Como é que eu vou dar conta de tudo isso, meu Deus? E se eu errar na hora? E se eu não souber o que falar? Calma, sem desespero. O que nós precisamos é entender que nós temos que cumprir o ID de Jesus, que eu tenho que obedecer e compartilhar as boas novas dele. Então, né, não esqueçamos isso. Aí, queridos, a terceira coisa, nossa capacitação, ela vem do Espírito Santo. Né? Quando você ficou desesperado, como é que eu vou fazer isso? O que eu vou falar? Primeiro, queridos, que existem vários motivos. Nós somos treinados, nós somos capacitados. O que não falta para nós, muitas vezes, é capacitação. De vez em quando o pastor, né, dá aquela direção: nós vamos ter esse treinamento hoje, vamos fazer, precisamos fazer. Então, após a morte de Cristo, os discípulos eles se sentiram também totalmente desanimados. Mesmo depois de terem visto Jesus ressurreto, eles não tinham poder para proclamar as boas novas, o Evangelho. Mas os discípulos também se sentiram assim, se sentiram. Para alguns, naquele momento, acabou a esperança. Jesus morreu, tudo se acabou. Quando nós olhamos em Atos 1, versos 4, 5 e 8, diz assim: um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os lugares mais distantes da terra. Guarde isso, Atos 1, 4, 5 e 8. Então ele está dizendo: vocês não vão de qualquer jeito. Vocês não vão puros. Eu estarei com vocês, eu preencherei vocês, eu estarei do lado de vocês, porque vocês deverão falar, para como vocês deverão orar. Eu trarei aos olhos espirituais de vocês a revelação do que pode estar acontecendo naquele lugar. Vocês não estão sozinhos, vocês estão comigo. E no Atos 4:31, queridos, diz que quando terminaram de fazer a oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Eu acredito que tremeu, você acredita? Eu acredito. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Então olha só, se nós quisermos obedecer a palavra do Senhor, compartilhar as boas novas, se nós entendermos que as pessoas que estão ali fora, nós estamos nesse processo também de libertação, de salvação, de aprimoramento, desenvolvimento da nossa salvação. Não é que nós somos melhores que lá fora, nunca pense isso, pelo contrário. Né? Nós não somos melhores nem piores, nós somos diferentes e Deus espera que façamos a diferença. E aqui ele está dizendo que eles começaram a orar. Quando eles começaram a orar, eles começaram a anunciar corajosamente a palavra. Por que eles anunciaram corajosamente a palavra, querido? Porque eles foram cheios do poder de Deus. Começaram a orar. Então, eu gostaria de refrisar com você, recapitular com você essas três coisas. O primeiro motivo
Guarde isso, o Evangelho, a boa notícia a respeito de Jesus precisa ser compartilhada. Esse é um desejo de Deus para nós. Mas eu vou perder a salvação se eu não pregar a palavra? Não, não é isso que nós estamos falando aqui. O Senhor está nos convidando como igreja dele, né? Trazer à memória esse momento, nos esvaziar, né? Limpar nossa mente de tanta coisa. Vamos esquecer as coisas que estão por vir, vamos esquecer as coisas que estão acontecendo. Nós temos que viver o agora, que é o presente de Deus, a dádiva. Nós já ouvimos vários momentos, né? Seja através de lições da escola bíblica, talvez através de palestras, momentos. Eu me lembro de ter ouvido isso várias vezes. Eu me lembro de ter ouvido isso várias vezes, né? Que passado, né? Se eu quero viver no passado, as coisas lá de trás, eu vou entrar em depressão. E se eu fico ansiosa demais, as coisas do futuro, o que vai acontecer? Né? Eu vou ficar ansiosa, né? A ansiedade vai vir por causa do futuro. E se eu vivo demasiadamente também no presente, eu vou ficar estressada, nervosa, né? Que às vezes se a gente não vigiar, a gente entra no estresse. O estresse é algo mais rápido. Mas, por outro lado, nós esquecemos o que Deus está nos oferecendo. Quantas coisas boas. Você está dentro do celular e agora? Você está tendo acesso à internet, sinal que você pode ter internet, porque você está ouvindo. Quantas razões nós temos para agradecer ao Senhor? Nós temos N razões para agradecer, então, bora, né, levar o Evangelho, a boa notícia a respeito de Jesus, né? Precisa ser compartilhado. E se você não compartilhar, como é que nós vamos saber? Como ouvirão se não há quem pregue, né? Nós temos que anunciar. A segunda coisa, querida, a segunda razão, né, que nós vimos, as pessoas sem Jesus, elas estão sem esperanças, perdidas em seu pecado. Lembra que nós vimos? O salário do pecado é a morte. Quantas pessoas vão para o inferno se eu e você não anunciarmos? Não é missão minha e sua querer, mas eu evangelizei, eu falei, a pessoa não tomou atitude nenhuma. Não é função minha e sua saber o que aconteceu. Nós temos que ter bom desejo no nosso coração de obedecer ao Senhor e compartilhar o Evangelho, né? Levar o Evangelho a toda criatura e entender o motivo da pessoa, né? Que ela está sem esperança, que ela está perdida, vivendo em pecado, vivendo em dissolução, está numa vida de mentira. E eu tenho a verdade, eu tenho algo que liberta, ela está cansada, ela já não aguenta mais sofrer. Você sabe que quando as pessoas são dadas a muitos vícios e a muitas coisas ruins que vão destruindo a vida dela, na verdade esse vazio só vai ser preenchido com Jesus. Não adianta bebida, não adianta adultério, não adianta prostituição, não adianta homossexualismo, não adianta lesbianismo, não adianta uma batida, não adianta nada. O que adianta é Cristo e ela precisa saber disso. E a última coisa, precisamos da capacitação do Espírito Santo para compartilhar as boas novas. Não precisa ficar preocupado se você vai fazer isso sozinho. Você não vai ficar lançado a erro sem não saber o que fazer. O Espírito Santo está comigo e com você. É a palavra de Deus que está nos garantindo, né? Quando terminaram de fazer a oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. O que nós precisamos é de ousadia. E ela vem por meio da oração quando nós começamos a clamar ao Senhor. Bom, querido, eu espero que esse momento que eu passei aqui com você, compartilhando sobre como compartilhar as boas novas, tenha acrescentado a sua vida, tenha trazido motivação para a sua vida. A mim mesmo começou a estar gerando coisas em mim, né? Todos nós passamos por momentos. Se os discípulos passaram por esse momento sem saber o que fazer, no momento de desânimo, né? E o Espírito Santo vem e os enche quando eles começam a orar. Quando não podemos é parar pelo caminho. Então guarde isso. O Evangelho, a boa notícia a respeito de Jesus precisa ser compartilhado. As pessoas sem Jesus estão sem esperança, perdidas em seu pecado, e precisamos da capacitação do Espírito Santo para compartilhar as boas novas. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e continue recebendo de tudo que ainda vem pela frente na sua vida, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, Deus te abençoe.